Olá, certo? Boa tarde, como é que vocês estão? Então, essa é a nossa quinta aula de arte, certo? Na aula passada eu não pude, certo, gravar para vocês. Apenas deixei só um material. Então, hoje eu vou começar dando início à nossa apostila, certo? A nossa apostila, pessoal do sexto ano, está com um tema muito simples, certo? Que é a arte rupestre. O que é isso, professora? O que é a arte rupestre? Acho que vocês já ouviram falar sobre essa arte, não é isso? Então, essa arte, ela é um panorama, certo? Da arte rupestre mundial, certo? A arte rupestre é uma história da nossa história. É uma história do mundo, certo? É uma história que os nossos ancestrais, certo? Tiveram para deixar para nós, seres humanos, para ser estudados até hoje, certo? Nesta unidade, nós iremos estudar um pouco sobre um tipo de manifestação artística que foi criada na pré-história ou na arte rupestre. Professora, que manifestação artística foi essa? Essa manifestação artística que fala na nossa apostila é a seguinte manifestação. É a manifestação daquelas artes rupestres, daquelas pinturas na parede de cavernas, certo? Daqueles desenhos bastante diferentes, certo? Que foi pintados pelos nossos antepassados, pelo pessoal da pré-história. Tem o seguinte tema: a história vem antes da história. Será por quê esse tema? Porque tudo para se ter uma história, né? Isso, para se construir uma história, ela precisa ter vamos dizer assim, um embasamento. Ela precisa, querendo ou não, ter uma história, não é isso? Então, quando você ouve o termo pré-história, o que lhe vem na sua mente? Como você acha que eu era, certo? Naquela vida antigamente, naqueles povos de antigamente. Será que o que eles comiam? Como se locomoviam? Do que gostavam? Será que eles gostavam das coisas que nós gostamos hoje? Será que eles comiam as comidas que comemos hoje? Será que naquela época os povos, eles achavam o que a gente acha hoje? Então, a pré-história é um nome dado a um período de muito longo de tempo, certo? O maior deles, em que houve a existência humana. Esse período da pré-história foi um período que houve a existência do homem, certo? Mas, não sei se vocês sabem, mas acho que sim, o homem ele não tinha essa postura, certo? Essa postura que nós temos hoje. E muito menos os nossos hábitos, certo? Mesmo com muitas divergências entre os estudiosos, convivenciou-se, certo, a invenção da escrita, há aproximadamente 4.000 anos depois de Cristo, certo? O ponto que separa a pré-história e a história foi aonde surgiu a escrita e aonde eles começaram a ter essa seguinte separação, certo? Tem aí. A pré-história foi dividida em algumas partes, certo? E essas partes é chamadas de períodos, certo? Para esse nosso estudo, nós contaremos, certo, na Idade da Pedra e em mais duas subdivisões, que foram os períodos paleolíticos e os períodos neolíticos. Além dessas duas divisões, também teve uma divisão da história, certo? Que na pré-história está dividido no período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Já na história, certo, está dividido em idade antiga, certo, idade média e idade moderna e idade contemporânea. Então, no período da pré-história está dividido em três
partes. Já no período da história, está dividido em 4 partes. Tem cada um detalhadamente. O Paleolítico. O que é o Paleolítico? O período Paleolítico. O que foi esse período? O período Paleolítico é o mais extenso da pré-história da humanidade, compreendido entre o surgimento por volta de 4.000 anos até 8.000 anos, certo? Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros, certo? Obtendo animais, comida. Um grupo tinha vários homens e esses homens se juntavam, certo? Para ir fazer a sua caça, a sua pesca, a sua colheita de frutos, suas colheitas de raízes, os seus ovos, certo? Que tinha ali no seu redor. Só que no período paleolítico, esses povos eram nômades, eles não tinham uma residência própria, eles não tinham um lugar de origem fixo, certo? Por quê? Porque esses povos, eles viviam em um determinado ambiente até ter a necessidade de comida ideal para eles e o seu bando se alimentar. Professor, e quando aquilo acabava, o que era que eles faziam? Eles juntavam todas as suas coisas e saíam caminhando-se em frente, certo? Além disso tudo, eles utilizavam o que, professora? Para caçar, para pescar, para obter esses alimentos. Então, eles utilizavam ossos, certo? De animais e madeiras. Além disso tudo, depois desse surgimento, eles viram que tinha também outros instrumentos que eles poderiam utilizar para poder pegar os seus animais. Então, começou a surgir a lança da pedra, certo? E o marfim, que eles começaram a afinar pontas de pedra, certo? E amarrava com fibras de restos de animais, com tendões, na verdade, amarravam essa pedra no pau e aí esses pedaços de pedra serviam-se de lança, certo? E também outro material que eles utilizavam muito eram os marfins dos animais, tipo os marfins dos elefantes, que são aqueles pedaços de osso que os elefantes carregam consigo, certo? Além disso tudo, eles também no período paleolítico, certo? Ele teve uma descoberta muito importante, que eles viram que só aquilo ali não era o ideal. Então, eles precisavam, certo? Encontrar alguma coisa que servisse para matar o frio daquela população, daqueles mandos. Então, foi onde surgiu o domínio do fogo. Eles também, no hábito de afiar pedra, eles observaram que quando ele batia uma pedra na outra, saíam faíscas de fogo. Então, eles começaram, certo, a observar e ver que o fogo precisava ter um grande domínio, certo? E eles precisavam daquele fogo para se aquecer durante as noites frias. Professora, e eles comiam como? Eles comiam a comida do jeito que caçava, certo? Inclusive crua. Teve o Neolítico. O período Neolítico foi de novas modificações climáticas, certo? Teve alterações na vegetação, aumentaram-se as suas dificuldades para caçar, certo? Para se instalarem em margem dos rios, certo? O que contribuíram para o desenvolvimento da agricultura, como um plantio de trigo, cevada e aveia. Então, eles viram que as dificuldades começaram-se a surgir no período neolítico. Então, eles começaram a observar que eles tinham que plantar o seu alimento. Então, eles começaram a plantar 3 coisas simples, que foi o trigo,
a cevada e a aveia. Além disso tudo, eles aprenderam a domesticar alguns animais, certo? E começaram a criar gados. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais, com finalidade principalmente definitiva. No período paleolítico, eles deixam de ser nômades e passam a ter residências próximas. Então, vamos dar início também na Idade dos Metais. Professor, e o que é que isso tudo tem a ver com arte? Então, a arte, todo mundo sabe que ela surgiu há muitos anos atrás, certo? Lá com a nossa existência, lá com a existência do ser humano, certo? Então, essa arte, ela existiu, certo? Para os nossos ancestrais fazer a comunicação interna entre os seus indivíduos. Olha aí o nosso assunto que chama a nossa atenção agora. A arte na pré-história. Quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista, não é isso? A produção que a gente possa enxergar como artística na pré-história. Isso é, durante os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, certo? Em geral, compreende pinturas realizadas em cavernas, que foi o que eu acabei de falar, gravuras esculpidas-se em rochas e esculturas de estátuas e etc. Professora, então no nosso período, no período pré-histórico, só existia pinturas nas cavernas? Não, certo? Existia também aquelas gravuras que eram esculpidas nas rochas. Professora, e como essas gravuras eram esculpidas nas rochas? Com o tempo da erosão, certo? Acabavam esculpindo essas rochas. E essas rochas passavam-se a parecer, certo? Semelhantes a objetos do nosso dia a dia. E as esculturas de estátuas? Então, essas esculturas de estátuas já foi mais um pouco lá na frente, que já foi no período da Idade dos Metais, certo? Que foi quando o homem ele já estava desenvolvido, certo? E começou a criar estátuas, certo? Esculturas, estátuas, certo? E várias outras coisas. A arte na pré-história manifestam-se de diferentes formas. A intenção dessas obras é o alvo de grandes debates pelos especialistas. As motivações mais comumente, certo, mencionadas são as que as populações pré-históricas fazem esses registros como uma forma de registrar o seu cotidiano apenas por registrar. Nesse caso, o regime artístico seria no sentido arte pela arte. Então, professora, o período da pré-história, certo? Os nossos ancestrais, eles passavam a pintar nas cavernas, como eu já falei. Eles passavam a pintar nas cavernas para se identificar, certo? Para mostrar o tipo de animal que ele conseguiu recuperar, certo? Que eles conseguiram capturar, o tipo de alimento que eles conseguiram trazer para a sua população, para os seus indivíduos. Além disso tudo, registrar com fins, certo? Rústicos, de criar uma conexão do homem com a natureza. É tanto que todas as pinturas pré-históricas, certo? Elas mostram sempre seres humanos, certo? Os homens pré-históricos com animais ou um ambiente bem da natureza, certo? Aí tem aí. Por que se pintava na pré-história, professora? Será que você sabe por que se pintava na pré-história? Então, vamos descobrir agora o porquê eles se pintavam-se na pré-história, certo? Os primeiros registros artísticos da história da humanidade a que temos acesso foram feitos durante a pré-história, certo? Por meio
deles. É possível compreender que já naquela época os seres humanos tinham linguagem como símbolos que serviam para comunicar ideias. Nesse mesmo sentido, muitas pesquisas, certo, e estudos foram desenvolvidos sobre a arte da pré-história. E é muito difícil interpretar e entender as imagens e as inspirações rupestres. Então, não é possível saber qual o valor que essas imagens tinham e a intenção e a inscrição rupestre. Não é possível também saber qual o valor, certo, que essas imagens tinham para as pessoas que viviam naquela época. Então, ainda na primeira unidade, tem aí os sítios arqueológicos. Professora, o que é sítios arqueológicos? Certo? Os sítios arqueológicos é lugares onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, certo? Ou seja, ocupação antigas ou recentes, certo? Esses sítios arqueológicos servem de estudos, certo? Para os grandes pesquisadores que estudam a história do ser humano. E os sítios abrigados? Esses sítios abrigados, certo? É simplesmente definido pela presença de estruturas naturais, certo? Que o projeta pelo menos praticamente do sol e da chuva, como eu já acabei de citar. Os sítios abrigados são diferentes dos sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos, eles guardam, certo, a história do homem da pré-história. Já os sítios abrigados, certo, guarda as erupções, certo, da chuva, do sol, do frio, certo, da mudança de temperatura. Além disso tudo, tem uma imagem aí, certo, de um desses sítios abrigados, que inclusive tem uma pintura pré-histórica esculpida nessa caverna, certo? E os sítios a céu aberto, professora? Que sítios são esses? O sítio a céu aberto é o oposto do sítio em abrigo, certo? Ou seja, sem presenças de estruturas naturais que projetam os vestígios do sol e da chuva. Os sítios a céu aberto, se não houver artefatos, certo, expostos na superfície do solo ou alterações significativas do relevo no terreno, só serão identificados através de alguns tipos de intervenção no solo. Os sítios a céu aberto podem ser tão antigos quanto da própria humanidade, que aí tem uma grande imagem, certo? Desses sítios arqueológicos. Já dando início à nossa segunda unidade, certo? Eu fiz só um resumo, certo? Enxuguei tudo dessa primeira unidade que eu passei a atividade na aula passada. Então agora, professora, a nossa aula, certo? Continua a partir da segunda unidade também. Professora, por que você falou da primeira unidade? Porque a primeira unidade foi como eu já expliquei. Eu não estava com condições de poder gravar os vídeos. Então, a primeira unidade foi explicada, certo? Junto com essa aula. Então, dando início à nossa segunda unidade, dando início à nossa apostila, certo? Dando continuação, na verdade, da nossa apostila na segunda unidade. Arte rupestre no nosso país, certo? A gente falou da pré-história e da arte na história. Agora a gente vai estudar sobre a arte rupestre no nosso país, no nosso território brasileiro, certo? A arte rupestre é um tema empregado para dominar o tipo de arte mais antigo da história, como no início do período Paleolítico Superior, encontrada-se em todos os centímetros, certo?
A arte rupestre divide-se em dois tipos: pinturas rupestres, certo? Que são aqueles pigmentos na parede, e gravuras rupestres, que são imagens gravadas em inclusão nas próprias rochas. O estudo dessa arte permite que os pesquisadores conheçam mais e melhor os hábitos e as culturas dos povos, certo, da antiguidade, fornecendo informações preciosas acerca da pré-história. No ano de 1902, os especialistas aceitaram-se a ideia de que a arte rupestre é uma obra dos homens da pré-história. Então, já deu um grande desenrolar, não foi isso? E os pesquisadores, eles começaram a aceitar e ver que essas pinturas nas cavernas são pinturas feitas pelos homens, certo? Tem aí uma pintura rupestre. Todo mundo dá muito bem para identificar o que é essa pintura, né? Mostra ser um boi, não é isso? Na verdade, uma manada, né? E pessoas, não é isso? Tentando pegá-lo, esse animal, com lanças. Então, a origem e a descoberta da arte rupestre. Os estudos recentes estimam-se que a arte rupestre, certo, teve início quando o homem de Cro-Magnon se estabeleceu na Europa, deslocando-se de um homem. As pinturas da caverna, certo, na Espanha, foram encontradas pela primeira vez há aproximadamente 1500 anos. Nessa época, os acadêmicos considerariam estas pinturas como fraudes. Além disso tudo, teve as principais características da arte rupestre. Quais foram essas principais características, professora, da arte rupestre no nosso território brasileiro? A denominação da arte rupestre engloba as representações artísticas, os desenhos, os símbolos, os sinais, certo, da pré-histórica, feitas em paredes de cavernas, certo, em tetos e em outras superfícies de cavernas. Além disso tudo, abrigos rochosos e ao ar livre. Em geral, exibiam representações de plantas, animais, pessoas do período em que viviam e imagens de seus cotidianos, tais como os rituais, danças, caças e alimentação e etc. Ademais, o homem pré-histórico também se expressava-se por meio de esculturas em madeiras, ossos e pedras. Na produção das pinturas nas paredes das cavernas, os povos da antiguidade utilizavam sangues de animais, pedaços de rochas, ossos, argilas, salivas e etc. Então, eles utilizavam tudo isso, certo, para desenvolver as suas pinturas nas cavernas. Além disso tudo, tem aí a arte rupestre no nosso país. No nosso país, existem locais com pinturas rupestres, certo? Que são eles. Confira a seguir. No estado do Piauí, certo? Encontramos dois parques. O Parque Nacional da Serra da Capivara, certo? Que eu acho que é um dos mais conhecidos mundialmente, certo? E o Parque Nacional das Sete Cidades. Na Paraíba, certo? Também tem outro parque. No estado de Minas, também tem dois, certo? De dois sítios, certo? Um do sítio Lagoa Santa, certo? E o outro de Peruaçu. E em Mato Grosso tem em Rondonópolis, certo? Então, a nossa aula, pessoal, termina por aqui, certo? Irei passar uma atividade, certo? Essa atividade vocês irão responder com a ajuda da apostila de vocês. Professora, e as respostas, aonde eu irei encontrar? As respostas vocês encontrarão, certo? Na apostila que estão com vocês. Outro recado importante, pessoal, lembre-se que
vocês têm um prazo para entregar as atividades. Então, eu postarei o vídeo, não é isso? No horário marcado. E vocês terão até segunda-feira, certo? Para mandar as atividades. Professora, eu posso mandar segunda-feira depois de 1h da tarde? Não, certo? Vocês têm que mandar a atividade naquele prazo, certo? Então, beijo, certo? Espero que vocês gostem da aula. Fiquem com Deus, certo? Fiquem em casa e se cuidem. Tchau, até a próxima aula.